Olá, meu nome é Paola Rezende, eu sou mestranda na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Agradeço o convite feito pela Academia Mineira de Letras para falar um pouco hoje sobre a obra do Abigar Renaud. O Abigar foi um poeta, tradutor, educador, professor, foi um servidor público durante toda a vida, exerceu vários cargos relacionados à educação, chegou a ser membro aqui da Academia Mineira de Letras, participou da cadeira 17, enfim, é uma figura pública mineira importante do século XX. E de todas essas facetas do Abigar, eu resolvi começar abordando a obra poética. Toda ela publicada nas décadas de 60, 70 e 80, embora grande parte dos poemas tenha sido escrito bem antes. É o caso, por exemplo, do livro Sonetos Antigos, que foi composto na década de 20, mas publicado somente em 68. É importante dizer também que a crítica literária costuma destacar uma proximidade do Abigar Renaud com o surrealismo, que aparece fortemente no livro chamado Sophoto-Lafay, de 71. A partir da menção desses dois livros, os Sonetos Antigos e o Sophoto-Lafay, aparece uma questão importante dessa obra, que é essa oscilação entre uma tradição, se quisermos uma tradição beletrista, que aparece nos Sonetos Antigos, e uma ruptura mais próxima das vanguardas, que aparece no Sophoto-Lafay, que não tem só uma retomada surrealista, mas tem também a presença de uma certa poesia visual. Então, a obra do Abigar Renaud está nessa oscilação entre esses dois paradigmas. Isso aparece num poema de Boitempo, do Drummond, em que ele menciona o Abigar Renaud. O poema é a noite repetida muitas vezes e o verso é o seguinte: soneto antigo, em novo timbre, de Abigar Renaud. E é uma síntese, assinalando esse diálogo com o passado, mas que traz uma nova modulação, ou uma outra modulação, se quisermos. Isso aparece num poema do Abigar Renaud desde o título, já soneto onírico, Lá está demarcada também essa oscilação entre uma tradição e uma ruptura. Antes de passar aos poemas, eu queria destacar 3 pontos dessa obra que me parecem centrais. O primeiro deles é uma investigação subjetiva. O eu é um tema dessa poesia. O segundo é um caráter metalinguístico. Temos em vários poemas o teor composicional do poema sendo escancarado. E, por último, uma relação com o mundo empírico. Ser esse mundo empírico, dados do cotidiano, corriqueiros, banais, como uma buzina que atrapalha o trabalho dentro de casa, até dados como a guerra, por exemplo. Então, é um poeta que requisita esse mundo empírico, requisita esse mundo vivido em vários momentos. E se a gente pensa isso dentro da obra do Abigar Renaud, dentro de um livro específico, eu acho que é A Outra Face da Lua, publicada em 83, tem uma reflexão de uma organicidade dessa obra, Se a gente entra nesse livro, então, a gente tem os sonetos todos agrupados, depois temos os poemas relacionados à guerra, os poemas relacionados à subjetividade, os poemas relacionados à viagem, e eles são todos dispostos, próximos uns aos outros no livro, o que revela uma certa organicidade da obra, uma montagem mesmo dessa obra, Em uma entrevista que o Abigar concede quando ele toma posse na Academia Brasileira de Letras, ele diz algo que eu acho que vale a pena ser mencionado, e aí cito o Abigar Renaud. Serei antes um marginal da publicidade, sinto continuadamente a angústia do pensado à pressa. E isso revela não só um vagar nessa composição das obras, que é mediado por uma constante revisão, ele revisava absurdamente os poemas, mas também uma certa reticência perante a publicidade quando vinculada à literatura, E se a gente pensa nas publicações dele, então com poucas edições, poucos exemplares, muitas vezes edições também fora do comércio, isso demonstra mesmo essa certa farpa em relação a ele, em relação à publicidade, É por isso que eu acho tão certeira a definição que o Drummond realiza, que é do seu habitual sereno, sóbrio, policiado, que é uma atmosfera ao mesmo tempo amena, mas sem deixar de perder o rigor ou a dedicação. E aí leio alguns poemas que compõem esse livro, A Outra Face da Lua. O primeiro texto que eu queria ler é um texto chamado Frio Dia de Chuva. Eu sou o mesmo que saí, volto e me vejo como me vi. Nada de novo me aconteceu. Eu sou irremediavelmente um só, eu, da cabeça aos pés. Mas não trouxe o que fora comigo, alguma coisa me ficou perdida, nas ruas, nos passeios, nos cafés. E estou ausente, molhado, amigo, inimigo. Entre mulheres, vagabundos, crianças, o frio, a chuva dessa vida.
E aí, desde o título, a gente tem sugestionado essa atmosfera melancólica, né? É um frio, dia de chuva, mas isso também é parte dessa descrição desse sujeito poético em desassossego, né? Ele é ser irremediavelmente, mas também é alguma coisa perdida. Então, demonstrando uma oscilação, um jogo entre a permanência e a mudança, que é uma tensão para esse sujeito poético. Ainda nesse tópico do sujeito poético, quero ler outros 2 poemas, também do livro A Outra Face da Lua. Leio apenas o início. O poema é uma balada quase metafísica. Eu estou assim, absolutamente irremediável, por dentro e por fora, acordado ou dormindo, na duração, no tempo e no espaço. Eu estou assim, sem cômodo comigo, sem pouso, sem arranjo aqui dentro. Quero sair, fugir para muito longe de mim. E aí, com um aproveitamento de imagens muito semelhantes, o poema anterior a esse, que é o Balada da Irremediável Tristeza. Leio também apenas a primeira estrofe. Eu estou hoje inabitável, não sei porquê. Levantei com o pé esquerdo, o meu primeiro cigarro amargou com uma colherada de fel. A tristeza de vários corações bem tristes veio sem que, nem porquê, encher meu coração vazio, vazio. Eu hoje estou inabitável. É a mesma atmosfera de um sujeito em desassossego, né, conturbado. E aqui é interessante porque esse sujeito ele aparece uma proximidade com um espaço, né? O corpo é um espaço e isso aparece nos termos inabitável e cômodo e quero sair, fugir de mim. Então, não é uma tensão externa, é uma tensão do sujeito, ela é interna a esse sujeito poético, né? Ele não consegue mais lidar com questões interiores e ele quer sair disso. E aí aparece uma espécie de metáfora mesmo, o corpo, espaço externo, interno. Essa mesma atmosfera tensa, ela aparece nos poemas em que a guerra é um mote. Com uma outra perspectiva, é claro, porque aí já parte para o exterior e já parte para um contato mais próximo, talvez, com a história, mas ainda é uma atmosfera conturbada. E aí gostaria de ler o poema Meditação. Soldado morto, que não conheço, ao ver-te, para sempre imóvel e calado, não pense no preço rubro que pagaste pela vitória, que não verás, nem na alegria em que não frutificarás, nem nas formas fiéis em que teu ser mutilado nunca se reverá, nem na vida em começo que a guerra visitou. Meu pensamento jaz nas vidas que estacaram de repente, num nome ausente. É um modo de pensar a guerra a partir de seus mortos, né? A partir das consequências desse conflito. Logo após esse poema Meditação, a gente tem um poema chamado Transporte de Guerra, e aí leio a primeira estrofe. Eu vi os teus soldados, Inglaterra, dentro do teu audaz navio escuro, da cor das águas em que lançaram ferros. Eram serenos, fortes e joviais. Olhavam do convés, dos mastros, dos vigias, e suas mãos sorriam acenando para as lanchas que passavam ao largo como a terra. Se a gente faz um cotejo entre esses 2 poemas, eles criam uma espécie de linha do tempo, né? Porque esse transporte de guerra é uma imagem da guerra na partida dos soldados, é antes da guerra. E o Meditação é o depois, né? E se a gente faz um cotejo da descrição que é feita dos soldados, ela é completamente distinta. Porque quando eles estão partindo serenos, fortes e joviais, e logo depois eles estão imóveis e calados, nessa espécie de eufemismo para designar a morte, né? Então o que a gente tem aqui é um tom de lamento que não realiza nenhuma apologia à guerra, na verdade escancara essa violência da guerra. Então esses meninos que estão partindo com uma certa introjeção desse ideal patriótico, a gente sabe qual é o fim deles a partir do poema Meditação. Nesse poema Transporte de Guerra ainda tem uma imagem interessante, que é a imagem do barco, que aparece na terceira estrofe. O barco carregado de sonhos, armas, munições e tanta vida. E aí aparecem esses termos opostos, né? Sonhos e vida, armas e munições. Interessante que os sonhos e a vida estão na lateral do verso e as armas e munições no meio, né? Mas eles são termos não só opostos, mas que se anulam, porque é como se as armas e as munições elas destruíssem os sonhos e tanta vida no poema. Gostaria de ler ainda no tema da guerra um outro poema, que é o Fuga.
fuga. Não adianta rezar, aviões na estratosfera abatem cada prece, tristemente a subir para o céu que estremece, o velho céu fechado e cansado de guerra. Aqui, o mote da guerra permanece, mas é acrescentado um outro tópico, que é o tópico da religião. E é um tom de desesperança e de uma ausência de salvação. A prece dos soldados na véspera da morte de nada vai resolver. E aí essa imagem muito forte, né, das preces subindo tristemente para o céu e os aviões na estratosfera abatendo as preces, uma espécie também de substituição, né, metonímia, do sujeito pela ação que ele está realizando, do sujeito pela prece. Enfim, escancara mesmo esse modus operandi violento da guerra, né? E a gente está falando de um contexto em que existia uma grandiosa apologia da guerra. Então isso é uma certa tomada de posição de crítica mesmo ferrenha a esses conflitos. Interessante que, enfim, ao lado desse poema Fuga, tem o poema Canção, que foi musicado pelo Villa-Lobos, né? A gente consegue ter acesso a ele hoje no 14 Serestes, que tem vários poemas brasileiros musicados, poemas do Bandeira, Ribeiro Couto, etc. Ele está logo próximo aqui. Mas aí queria mudar de questão, e aí saindo da guerra, interessante mencionar, ainda na entrada desses dados do mundo empírico, o poema que ele está falando exatamente do conflito desse barulho da cidade que atrapalha internamente, né? E aí ele fala que as buzinas furam liricamente o texto. E eu acho a expressão muito fortuita, porque me parecem que os dados do mundo empírico, eles estão mesmo furando liricamente todos os poemas aqui. E aí, liricamente, porque tem um trabalho estético, tem um trabalho poético, mas tem também a mediação de um sujeito, ali a demarcação de um sujeito, né, que absorve esse mundo externo e o retrata de certo modo. E aí gostaria de ler o poema Semi-Internato, que é um poema interessantíssimo, e eu perdi, Semi-Internato. É um poema que ele dedica ao Pedro Nava, inclusive de quem ele era muito próximo, né? Não só do Nava, mas de todo aquele grupo que se reunia em torno do Café Estrela e do Bar do Ponto. O Pedro Nava, inclusive, menciona o Abigar nas suas memórias, né? Aparece lá no livro Beira-Mar. Mas, enfim, aqui no Semi-Internato, a gente tem uma rotina colegial. É um jovem que está indo para a escola. E ele descreve essa rotina, principalmente vinculada ao espaço da escola, como uma prisão, né? Então, é um bonde pálido, sujo da madrugada, de amarelos arrebaldes, levando para a prisão, às 6 horas frias da manhã, o sono dos meus 11 anos. E se a gente pensa na figura dele enquanto um educador, né, a gente já está vendo aqui traçado uma certa percepção do que seria uma escola ideal, do que seria uma educação ideal. E me parece que não é que esse jovem teve, né? E aí é interessante que, em contraste com essa atmosfera bem negativa da escola, ele faz uma narrativa também das fugas. Não é só a rotina dentro da escola, mas a rotina das fugas que ele realizava. E, enfim, leio o trecho. Assíduo e inocente, eu fugia das aulas e do almoço e meditava o parque municipal, contemplando os gramados e as pontes. Dor misteriosa de ver as águas fluindo sob a indiferença das pontes paradas, e vadiava com meus sonhos vagarosos pelas ruas desabitadas e infinitas. Então esse espaço até meio idílico que o parque municipal toma, né? Mas é um espaço de deleite, de contemplação, em contraposição com essa prisão que era a escola. E aí percebam, a descrição que ele realiza do parque municipal, que nós mineiros bem conhecemos, é uma descrição que está furando liricamente. Esse dado do mundo empírico, ele fura liricamente, né? É uma dor misteriosa ver as águas fluindo sob a indiferença das pontes paradas. E, enfim. E esse poema ele já tem um certo viés metalinguístico, mas que é explicitado em outro poema do livro Cristal Refratário, chamado Lugar Comum. É um poema bem curto, leio também. Para que um poema seja novo, veloz, ousado no seu voo e no seu ritmo, a recordar mortas coisas imortais, se a saudade encontra sua voz no lugar comum das palavras de todos, ó dias que lá vão e que não voltam mais.
É um poema que então está falando talvez de uma das mais reiteradas imagens da literatura, né? Essa fugacidade do tempo, a passagem, o escoamento do tempo. E até ganha um caráter meio jocoso, irônico, nesse título Lugar Comum. E a gente consegue traçar aqui um certo perfil de leitor já do Abigail Renault, né? E eu acho que a gente consegue um gancho para passar para as traduções. A obra tradutória dele foi quase toda publicada na década de 40, e ele realiza uma introdução, um prefácio a essa edição, não sei se vai conseguir focar bem aí, mas que eu acho que tem alguns pontos que merecem destaque. O primeiro deles é que ele faz uma definição que retoma etimologicamente o termo, né? É um conduzir, é um transferir. Então, traduzir é transferir de uma língua para outra, conduzir de uma língua para outra. Uma segunda questão é que ele enfatiza bastante um seguro conhecimento, não só da língua estrangeira, mas também da língua materna, da sua própria língua, né? Essa questão é uma questão importante, porque em diversos momentos ele entrou em farpas com o jornalismo, porque ele acusava de um escasso conhecimento da língua portuguesa, que já foi assinalado como purista, e ele se defendia que não era apenas usar a língua que tem. Problemas técnicos, a câmera parou, mas enfim. E um terceiro ponto que ele ressalta é uma distinção entre poesia e a prosa, né? E a dificuldade na tradução de poesia. Ele, para exemplificar, ele utiliza o caso do inglês, que, enfim, parecia ser a língua de maior profundidade, né, também. Ele fala que, por exemplo, se a gente tem um verso em inglês que é um decassílabo, é muito difícil que seja um decassílabo em português, principalmente pelo grande número de termos monossilábicos em inglês, né? Então, essa seria uma dificuldade a mais na tradução de poesia, e ele traduz absurdamente. É interessante que ele realiza aqui um certo mosaico, né, uma colagem de várias citações de autores falando sobre tradução. E a conclusão de todos esses autores, basicamente, é ou na impossibilidade na tradução, ou de uma dificuldade muito grande, né? E ele cita Dante, Cervantes, Horácio, Shelley, etc. A citação do Dante, por exemplo: nada que seja harmonizado pelo vínculo das musas pode ser passado que lhe é próprio para outra língua, sem destruir toda a sua doçura. Então, era alguém muito ciente desses limites, dessas dificuldades da tarefa de tradutor, né? Mas que ainda assim insistia, principalmente no intuito de divulgação. E aí, leio um trecho do Abigar, ainda nesse prefácio. É evidente que a leitura original oferece um deleite mais intenso, mais minucioso, mais completo. Isso, entretanto, não diminui nem invalida a tradução, que é um processo inestimável de aprimoramento intelectual para quantos não têm a aventura do conhecimento de línguas estrangeiras. Então, era o objetivo mesmo de divulgar a literatura estrangeira no Brasil. Chamei a atenção para as imagens da guerra que aparecem nos poemas do Abigar, e talvez uma das traduções centrais sejam os poemas ingleses de guerra, né, traduzidos e publicados em 42. Mas ele traduz vários poetas ingleses, ele traduz John Keats, Emily Dickinson, Ezra Pound, Wallace Stevens, Shakespeare. Traduz também de outras línguas, né, ele traduz Hilke, Stephen George, do alemão, traduz Borges, do espanhol, traduz Supervielle, O Boi e o Jumento no Presépio, e traduz também o Rabindranath Tagore, que eu acho que é também uma das traduções centrais, é um autor muito caro ao Abigail Renault. Não era só um poeta, também era um poeta e um pensador da educação. O Tagore chega até a fundar uma escola. E eu acho que nesse vínculo entre poesia e educação, entre palavra e ação, que esse autor aparece muito na obra do Abigail Renault, né? O Abigail Renault chega a escrever um texto sobre o Tagore educador, chamado A Margem do Tempo. Até onde eu sei, esse texto é inédito, ele não foi publicado, mas enfim, indicia mesmo uma proximidade muito grande desse autor bengali. E ele também traduz alguns poetas brasileiros para o inglês, né, o que ele chama de versão, aqui nessa edição, traduz Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Drummond, etc., entre outros. E aí a gente liga para o terceiro ponto da obra do Abigail Renault, que é essa faceta da educação. E ele foi secretário da educação, foi também ministro da educação, participou de uma comissão muito importante da Unesco de elaboração curricular, ganhou vários prêmios por conta disso. Foi alguém que fez um trabalho muito interessante aqui em Minas Gerais de alfabetização nas escolas do interior.
E dentro dessa aula de educação, é importante mencionar o intenso diálogo que ele teve com Fernando Azevedo, talvez o nome principal do movimento da Escola Nova, né? Ambos, então, muito imbuídos dessa renovação, dessas reformas, dessas modificações na educação. As cartas hoje estão no acervo do Fernando Azevedo, em São Paulo, e elas mostram um vínculo político, mas também um vínculo pessoal, né? O Fernando Azevedo fala em uma das cartas, e aí cito: a conversa que então travamos, Abigail e eu, desenrolou-se, como era natural, carregada de pessimismo, tecida de hipóteses e previsões, e marcada por longas pausas de silêncio e reflexão. Ambos perderam um filho, e isso é um tema em várias cartas tristíssimas, né? O Abigail Renault, inclusive, escreve um livro sobre isso, que é a Lápide sobre a Lua, e ele escreve várias cartas tentando consolar o Fernando Azevedo. Em uma delas, a sugestão é ler esse livro, né? Mas é uma grande troca intelectual e pessoal, afetiva, entre talvez dois dos maiores pensadores e contribuintes da educação no Brasil no século XX. Na ocasião da aposentadoria do Abigail Renault, o Drummond escreve um texto, e aí cito: agora que eu vejo despedir-se do serviço público, depois de mais de 40 anos de trabalho produtivo, não de letargia burocrática, posso dizer que ele não é daqueles de quem se afirma a existência por meio de certidões. Em Abigail, a vida é atestada pelo número e variedade das realizações do espírito em áreas que vão da criação poética ao planejamento educacional, como um dos vultos mais generosos e relativamente menos conhecidos da cultura brasileira. E aí, ressaltando essa completa e absoluta dedicação às tarefas, né? Sejam elas da literatura, a criação poética, a tradução, mas também no campo da educação, no campo de ser um servidor público. E acho que o Abigail tem muito a contribuir nesses dois campos ainda hoje. É isso. Obrigada.